Vamos lá, é assim mesmo. O que importa é o aprendizado de vocês, não a lata do professor. Boa tarde, estudantes. Já está gravando dos primeiros anos da tarde, do G ao K. Então, vamos para mais uma tarde de terça-feira, eu e vocês. Uma tarde biológica, digamos assim, né? Então, vamos lá, pessoal. Como eu tinha falado para vocês, estão vendo aí, né? A apresentação. Aqui está meio lento, mas bora lá. Vamos com força e fé. Vai dar certo. Deixa eu só ver aqui se está passando aí para vocês. Está passando. Passou aí para vocês, pessoal? Sim. Beleza. Então vamos lá. Hoje não tem canetinha, porque esse modo aqui não. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Esse conteúdo aqui, ele é de suma importância, tá? Para vocês, que eu considero, e de fato é, se vocês forem perguntar para outros professores de biologia, qual é o assunto mais complicado que tem no primeiro ano do ensino médio? Em biologia, vou falar respiração. Podem um ou outro, talvez vai variar, mas a grande maioria vai dizer que é respiração, tá? Respiração e fermentação. Por quê? Porque ele tem uns processos que eles são um pouco complicados, tá? Mas, claro que eu vou trabalhar com muita tranquilidade esse conteúdo, sem muito desespero, porque se for com desespero vai ser bem pior, ok? Se for com rapidez e etc. Então, vamos trabalhar com tranquilidade esse conteúdo, porque ele é um conteúdo difícil. Eu lembro, por exemplo, minha experiência com esse conteúdo, que é respiração celular, respiração aeróbica, que é um conteúdo que, lá na faculdade, que a gente vê em biologia celular. E biologia celular eu vi logo no início do curso, acho que no primeiro período do curso. E quando eu vi aquilo, eu já tinha visto alguma coisa no ensino médio, mas nada comparado, né, em respiração celular, que a gente viu na faculdade, né? São vários capítulos só desse tema aqui, com livros grossos, assim. Eu ficava dias sem dormir para poder estudar para a prova. Foi desesperador e eu quase tranquei o curso de biologia muito em função desse conteúdo aqui. Mas sair vitorioso, né, nessa batalha e consegui ser aprovado sem nem ficar de repositiva. A repositiva é a recuperação que a gente chama lá na universidade, né, na Unir, de recuperação de repositiva. Então, vamos lá. Não querendo assustar vocês, é claro, né? Não, que Alguma isso? pergunta? Nem é assustador. Não é assim, pessoal. Claro que respiração celular, no ensino médio, você precisa ter muita atenção, tá? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Depois que você pegar e memorizar todas as etapas, como é que tem que ser, né? Por exemplo, aquelas etapas lá da divisão celular. Memorizar, entender, compreender por que aquilo acontece. A mesma coisa eu peço para vocês também trazerem uma forma de aprendizado aqui para respiração celular e fermentação, beleza? O princípio aqui, pessoal, do conteúdo, ele é bem fácil, depois que vai começando a complicar, ok? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente está falando de respiração, quando a gente está falando de fermentação, quando a gente está falando de reações químicas orgânicas, dois seres vivos, né, a gente está falando sobre metabolismo. E todo o metabolismo, pessoal, ele gera energia, tá? Ou ele gera energia, né, ou ele gasta energia. Perfeito? Então, eu trouxe primeiro esse conceito aí de metabolismo, para vocês entenderem que respiração celular é um processo metabólico. Perfeito? Então, vamos lá. Pessoal, o metabolismo, de forma geral, é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo. Perfeito? Então, um exemplo básico de metabolismo é a síntese de nucleotídeos, de aminoácidos e também degradação de ácidos graxos. Perfeito? Aí logo de primeiro eu já pergunto para vocês, pessoal. Vocês lembram desse termo aqui, ó, nucleotídeos? Estão vendo? Não tem a canetinha aqui para circular, mas nucleotídeo a gente encontra onde, pessoal? Está aqui. Aula dada sobre isso. Foi um dia desse até. Segundo bimestre. No núcleo? Não. Núcleo de quê? Vai, Rebeca, eu confio em você. Pessoal, lembrem aí, nucleotídeos. Ele tem pecinhas que ao se juntar, eles formam
um composto maior, ok? Que tem a ver com herança genética. Cromossomos. Quase isso. Não, pessoal, nucleotídeo, lembrem. Uma cadeia de nucleotídeos forma o DNA. Lembram disso? Aí, lembre, o que forma o nucleotídeo? Base nitrogenada, aí lembra lá, adenina, guanina, tudo aquilo lá. É o grupo Isso, o grupo fosfato e uma açúcar pentose. Ribose ou desoxirribose. Perfeito? Isso é um nucleotídeo, só para vocês lembrarem. Então, quando vai formar um nucleotídeo, quando vai formar um aminoácido, também lembram do aminoácido, o conjunto do aminoácido forma o quê, pessoal? As proteínas. E também a degradação dos ácidos graxos. Que são dos óleos, das gorduras, etc. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente vem aqui com o conceito de produtores e consumidores. Só para vocês lembrarem, os produtores, pessoal, são conhecidos como autotróficos, que evidentemente são as plantas. E também as algas. Ok? E outros organismos também que produzem seu próprio alimento. Perfeito? Como bactérias autotróficas também que produzem seu próprio alimento. Mas aqui o material está trazendo para a gente que são seres que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Tá um barulhinho aqui, eu vou ter que fechar a janela. A janela não, a porta. Então, no caso aqui, pessoal, ele está falando de fotossíntese. E lógico que a fotossíntese é um processo autotrófico das plantas e das algas, tá? E também a gente pode falar da quimiossíntese, aquilo que é um processo que produz alimento também. Ok? E no caso da fotossíntese, vai produzir alimento e vai liberar oxigênio para os seres heterotróficos. Então, nesse caso aqui, pessoal, já temos os seres consumidores. Os seres consumidores, né, também podem ser conhecidos como seres heterotróficos, são conceitos básicos por enquanto, perfeito? Seres heterotróficos quer dizer que eles não conseguem produzir seu próprio alimento e buscam esse alimento de outras fontes para obter energia necessária, tá? Ok? E lá os autotróficos, eles produzem seu próprio alimento, vão produzir energia, né? Liberar oxigênio, no caso da fotossíntese. Tranquilo, pessoal? Até aí, sim ou não? Tranquilo. São conceitos que vocês já conheciam, né? Então a gente pode passar com um pouco mais de rapidez. Vamos lá. Pessoal, quando a gente está falando de seres autotróficos, né? Produzem seu próprio alimento. E há, claro, uma produção, um gasto energético aí nesse processo autotrófico de produção de alimento. E o material ele traz essa seguinte pergunta para a gente: como é armazenada a energia na célula? Pessoal, toda energia que a gente vai armazenar, né, vai gerar os seres vivos. Não estou falando da gente, mas os seres vivos de forma geral, né? Principalmente esses autotróficos. Mas a gente também, nós heterotróficos, a gente também armazena energia, né? Nesse caso, pessoal, a energia armazenada na célula, tá, vai ser em forma de moléculas de ATP. ATP quer dizer adenosina trifosfato, ou, invertendo a palavra, né, trifosfato de adenosina. Ok? E essa daqui, pessoal, é a famosa cadeia de adenosina trifosfato. Tranquilo? Por que é adenosina trifosfato? Daqui a pouco eu vou repetir, mas é só para lembrar. 3 moléculas, 3 átomos, quer dizer, de fósforo. Trifosfato. Perfeito? Vai ter uma açúcar pentose aqui no meio e vai ter uma adenina aqui, nessa parte aqui lateral. Vamos lá. Quem pode ler esse primeiro slide aí para a gente, por favor, para o Obsec, por gentileza? Eu posso ler, professor? Fique à vontade, decidam aí entre vocês, né? Pode ler, Vitor. Posso ler? ATP, adenosina trisfosfato. Armazena nas suas ligações fosfato a energia liberada na quebra da glicose. Quando a célula precisa de energia para realizar alguma reação química, as ligações entre os fosfatos são quebradas, a energia é liberada e utilizada no metabolismo celular. Ok, quem foi que leu? John, obrigado. Então vamos lá, pessoal. A gente precisa entender que todo o processo de armazenamento e de liberação
de ATP, dessa energia. Nesse caso, pessoal, como ele está dizendo aqui, ó, o armazenamento vai acontecer a partir das ligações fosfatos, pessoal, a partir da quebra da glicose. Então, por exemplo, a gente vai consumir, né, principalmente glicose, que é a fonte principal de energia, mas também tem, além dos carboidratos, lembrem, glicose é um carboidrato, nós também temos as gorduras, os lipídios, que também são ricas fontes de energia. Então, a gente vai consumir, vai haver a quebra dessa glicose, e a partir disso vai haver liberação de energia e também a parte do armazenamento, que a gente vai precisar depois para um gasto futuro energético. Beleza? E quando a célula vai precisar de energia, que está armazenada, como é que ela vai conseguir essa energia, né? Utilizar essa energia? A partir das ligações entre os fosfatos, tá? Essas ligações, elas são quebradas, pessoal. Aí, nesse caso, as ligações fosfato são quebradas e, dessa forma, a célula obtém a energia necessária para seu metabolismo celular. Ok? Só lembrar, quebrou as ligações, liberou energia para o gasto energético celular. E aqui, mais uma vez, mostra a molécula, né, do trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. Vocês podem encontrar os dois termos aí que estão corretos. Eu já falei para vocês, mas nunca é ruim repetir mais uma vez, né? Essa molécula vai ser formada por uma adenina. Adenina é esse composto aqui, ó, que tem amina, que tem nitrogênio, tá? Tem 2 anéis aromáticos. Esses conceitos aqui, que eu estou dando para vocês, pessoal. Oi, pode falar. Pode dizer. Oi. Quem foi que chamou? Eu sei que é uma pergunta meio besta, mas por que tá escrito aquele negócio de trifosfato e o fosfato tem um P, ATP, não seria ATF? O símbolo do fósforo é P. Por que P? Aí você tem que perguntar do químico que colocou esse símbolo aí do fósforo. Mas eu acho que tem alguma coisa, com inglês, tá? Com inglês. Procura aí fósforo em inglês no Google. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Beleza? O John ia falar alguma coisa? O meu raciocínio era o seguinte, tipo, se chamou ATP por causa que pH faz som de F? Não entendi. pH não faz som de F, se eu não me engano. pH não, sei lá, pessoal, nem tô lembrado não. Fala mais alto, John. Oi? É porque pH não faz som de F? Eu não sei se é esse ou é outro. Não tô lembrado. Ah, sim, claro. Pode ser isso também. Mas o fósforo... Escreve com P mesmo. É P-ospoporo. Isso. Aí é já uma questão lá com a língua portuguesa, né? Mas fósforo em inglês é como? Aí a gente vai ver isso aí. Mas, pessoal... Pois é, P-ospoporo. P-ospoporo, é algo assim. Ah, tem um Pzinho em inglês, né? Então, fechou. Tem o P, inicia com P. Pronto, beleza. Então, tiraram essa dúvida aí, né? Vem do inglês mesmo. P de fósforo. Tá ok? Mas depois a gente já viu isso, né? Lá na química, na tabela periódica. Deem uma conferida na tabela que vocês vão tirar essa dúvida também. Então, bora lá. Vamos seguir aqui. Então, é isso, pessoal. Aí ele vai ter aqui um açúcar ribose. Aí lembrem da ribose. Tá? Que é o açúcar que forma, por exemplo, o RNA, né? Uma adenina, que é esse composto aqui, e 3 fósforos, ó. Perfeito? Que vai formar... Gravado. Oi? Pra nós tá aparecendo disciplina de biologia, professor Manuel. É porque eu coloquei no modo que ele não abre. E agora? Agora apareceu. Beleza. Então aqui vocês já entenderam, né? Açúcar ribose, adenina e os 3 fosfatos aqui.
PPP. Ok? Vamos lá. Pessoal, aí, após esse entendimento do ATP, da questão do armazenamento, é só lembrar, quando quebra a glicose, a partir da quebra das ligações de fosfato, dessa molécula de ATP, é liberada energia para que a célula utilize para alguma função metabólica. Tranquilo? Mas isso é bem o início do estudo. E a gente não vai terminar hoje, evidentemente. Tem muita coisa a gente ver desse conteúdo, perfeito? Primeira coisa, pessoal, eu preciso que vocês entendam etapa por etapa e os conceitos. E os primeiros conceitos que a gente tem aqui são dos aceptores intermediários de íon H+, de hidrogênio H+, tá? Perfeito? A gente tem 2 aceptores intermediários. Intermediários porque eles vão se ligar aos hidrogênios, tá? A esse íon H+, e depois vai liberar para o oxigênio. Nesse caso aqui, pessoal, que é o aceptor final, temos o NAD e o FAD. Não sei se vocês já ouviram falar desses 2 conceitos aqui. Isso era um terror no ensino médio, para mim era um terror, e ficou pior ainda lá no superior. Tem etapas e etapas e etapas e etapas para a gente poder entender isso daqui. Mas vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui nós temos 2, tá? O NAD, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Perfeito? E o FAD, flavina adenina dinucleotídeo. Tranquilo? Só lembrem que... Mas vocês não precisam decorar esse nome, vocês precisam saber quais são os aceptores intermediários de H+, perfeito? Que é o NAD e o FAD. Tá, pessoal, aí ele fala aqui, são aceptores... Fala da mãe. São aceptores intermediários de hidrogênio, né? Ligando-se ao íon H+, produzidos durante a etapa de respiração. Então, eles vão ser produzidos, ele colocou entre aspas, porque ele aparece no processo, tá? De respiração celular, bem no início do processo de respiração celular, para poder aderir o H+, nas suas moléculas, perfeito? Depois que ele adere, claro que tem uma razão, e vocês vão entender por que ele faz isso, né? Depois que ele adere esse íon H+, ele vai liberar para o oxigênio, que é o aceptor final de hidrogênio. Só para vocês entenderem melhor, pensem na figura do pai da noiva. Os aceptores intermediários de H+, pessoal, vou fechar aqui a porta, que está um barulho. Tem uma serra elétrica ali. Então, vamos lá, pessoal. Então, pensem na figura do pai da noiva. Ele vai levar a noiva ao altar para o noivo. Perfeito? Então, o NAD e o FAD é o pai da noiva. Perfeito? Que está levando a noiva, que no caso é o H+. Vai levar para quem? Para o oxigênio, que é o noivo. Pega aí, ó. E a função foi levar para você. Entregou lá, saiu de cena. Perfeito? Mas nesse caso, ele vai ficar um resquício aí. Vai ficar um NAD H+, um FAD H+. Tranquilo? Vamos lá. Aqui está mostrando o NAD. Ok? E nesse caso aqui, pessoal, eu ressalto uma coisa importante, que tanto o NAD como o FAD, ele precisa ter muitas moléculas de hidrogênio, tá? Então, vocês podem ver que ele tem na sua composição aqui, ó, oxigênio ligado ao hidrogênio, ele precisa de oxigênio, porque depois ele vai passar para outro oxigênio, né? Tá vendo aqui, ó? E hidroxila, aí vai ter amina, vai ter nitrogênio, e assim por diante. Mas ele precisa ter muito hidrogênio também, porque ele vai carregar o íon H+, né? Aqui, o FAD também, com vários hidrogênios, oxigênios e etc. Vamos lá. Quem pode ler esse outro slide, por favor? Processos de liberação de energia. São 2 conceitos simples, por enquanto. Eu posso ler? Uhum. Aeróbios. Ocorre com a participação do oxigênio em respiração e ele é o aceptor final de elétrons e hidrogênio. O outro? Você leu o outro também? Anaeróbios. Anaeróbios, também chamado de fermentação, acontece sem a utilização de oxigênio. Os aceptores finais dependem do tipo de fermentação. Muito obrigado. Quem foi que leu? Rebeca? Rebeca. Ok, beleza. Obrigado, Rebeca. Então, vamos lá. Pessoal, aqui são conceitos que vocês já conhecem, né? Eu imagino que vocês já conhecem, né?
em relação ao processo de liberação de energia. Vamos ter os aeróbios, aeróbio já diz aí que processos, né, que precisam, que vão liberar energia, mas que precisam de oxigênio nesse processo. Um exemplo é a respiração, perfeito? Ok? Que vai ter a participação do oxigênio, evidentemente. E, como ele está dizendo aqui, ele vai ser, nesse processo, vai ter o oxigênio como aceptor final de elétrons e hidrogênios, tá? O oxigênio sempre, então, fiquem com isso na cabeça, pessoal. Na respiração, se fizesse uma pergunta a nível de vestibular ou minhas atividades também, na respiração, qual é o aceptor final de elétrons e hidrogênios? Oxigênio. Ok? Entenderam? O aceptor final é oxigênio. Na respiração, qual é o aceptor intermediário, os aceptores intermediários de hidrogênios? Vocês vão falar NAD e FAD. Perfeito? E, além dos aeróbios, do processo metabólico dos seres aeróbios, temos também os seres anaeróbios, processo anaeróbio, que nesse caso, um exemplo mais conhecido é a fermentação, perfeito? Que nesse caso não vai precisar de oxigênio. E os aceptores finais vão depender do tipo de fermentação. Aí vamos ter fermentação alcoólica, fermentação lática e assim por diante. Então vai mudar os aceptores, ok? Dependendo da fermentação. Mas aqui, no caso dos aeróbios, o aceptor final sempre vai ser o oxigênio, tranquilo? Porque um processo que precisa de oxigênio, no caso a respiração. Entendido essa parte, pessoal? Sim ou não? Ainda está fácil. Sim. Está, né? Beleza. Agora, vamos para as fases da respiração celular. Deixa eu beber um pouco mais de água. Pessoal, vocês têm aula depois? Tem, né? Tem 5 horas, história. né? Beleza. Não vou nem conseguir aproveitar depois da minha aula um pouquinho, mas vamos lá. Pessoal, vamos agora para as fases da respiração celular. Pessoal, nós temos 3 fases. Uma sendo anaeróbia, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela não vai precisar de oxigênio, e 2 aeróbias, que vão precisar de oxigênio. Perfeito? Então, a primeira etapa da respiração celular é a anaeróbia, não precisa de oxigênio. No caso, é a glicólise. Perfeito? E a glicólise, pessoal, ela vai acontecer fora da célula. Fora das mitocôndrias. Dentro da célula, tá? Fora das mitocôndrias, no caso, vai acontecer no citoplasma. Então, a glicólise, ela vai acontecer no citoplasma. Ok? Sem a presença de oxigênio. Já as outras 2 são aeróbicas, quer dizer, precisam de oxigênio, né? Que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, também conhecida como fosforilação oxidativa, vai acontecer dentro das mitocôndrias. Lembrem, mitocôndria é uma organela, né, responsável pela respiração celular, pela obtenção de energia. Então, lembrando, temos 3 fases. A primeira, anaeróbia, que é a glicólise, que acontece no citoplasma sem oxigênio, perfeito? E a aeróbia, que é ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, conhecida também como fosforilação oxidativa, que vai ocorrer dentro das mitocôndrias, ok? Principalmente nas cristas mitocondriais. Vamos lá. E aqui ele mostra, pessoal, a figura da mitocôndria, né, e as etapas da respiração celular. Depois vai ter outras imagens aí que vocês vão entender melhor essa situação. Então, vamos lá, pessoal. Aqui no caso, pessoal, lembrem, primeira etapa da respiração é sempre a glicólise. Perfeito? Aí depois que vai vir o ciclo de Krebs, eu sempre me enrolo com essa palavra, e por último, cadeia transportadora de elétrons. Mas vamos lá, pra vocês entenderem direito como é que acontece isso. Aqui no caso, pessoal, a glicose é quebrada, perfeito. Houve a quebra da glicose. A gente consome glicose, carboidrato, né, açúcar, normal, fonte de energia. Aí, nesse caso, pessoal, a quebra de glicose vai formar o ácido pirúvico, tá? O piruvato. Estão vendo aqui? E aqui que entra, ó, os aceptores intermediários de hidrogênio. Lembrem, o NAD e o FAD. Aceptores de quê? De hidrogênio, olha aqui, ó. Ele já juntou com hidrogênio, ó. Aí formou o quê? O NADH. Depois o NADH2.
ok? E o FAD é a mesma coisa. Vem cá, hidrogênio. Vamos se ligar aqui rapidinho. Aí, opa, cadê aqui o meu mouse? Setinha. Aqui, pessoal. Aí formou o FADH2. Tranquilo? Aí vai entrar aqui também, no caso do ciclo de Krebs, que vai acontecer dentro das cristas mitocondriais. Lembrem, as cristas, pessoal, são membranas internas da mitocôndria, que acontece todo o processo metabólico de obtenção de energia, tá? E de respiração celular também, evidentemente, né? E aqui, a cadeia transportadora de elétrons, que vai precisar de fósforo. Aqui, nesse caso, também vai, no final do seu processo, vai liberar energia em forma de molécula de ATP. Ok? Então, aqui, pessoal, só para vocês entenderem, ó, vai acontecer a glicólise, que é a quebra da glicose, que vai formar o ácido pirúvico, piruvato, e vai liberar já ATP. Aí, depois a gente vai ver a quantidade de ATPs que são formados aqui. Também no ciclo de Krebs vai acontecer liberação de ATP no final, né? Formação de ATP, e também na cadeia transportadora de elétrons, também produção de ATP. Uma coisa importante aqui, pessoal, como eu havia dito, mas vocês precisam lembrar e não podem esquecer disso, tá? A glicólise acontece fora da mitocôndria, no citoplasma. Vocês estão vendo aqui, ó? Todo esse processo químico aqui de glicólise vai acontecer fora da mitocôndria. Já o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora vai ser dentro da mitocôndria. Perfeito, pessoal? Glicólise no citoplasma. Ciclo de Krebs e cadeia transportadora dentro da mitocôndria. Vamos seguir. Pronto, aqui, pessoal. Aí ele só explica, né, a questão do NAD e o FAD, que são moléculas carregadoras ou aceptores, né, que vão carregar, vão transportar o hidrogênio até o aceptor final, que é o oxigênio. Ok? E aqui ele mostra, e nesse caso ele está falando que cada molécula NAD e FAD carrega 2 átomos de hidrogênio, tá, de H+, e aqui só mostra a glicose, que é C6H12O6, perfeito, que vai, na sua quebra, vai formar o ácido pirúvico, ou piruvato, C3H4O3. E nesse caso vai ser 2 moléculas de ácido pirúvico. Tranquilo, pessoal? Esse esqueminha aí para vocês? Vamos seguir. Não está mostrando? Agora tá. Pronto, beleza. Vamos para cá. Pessoal, aqui os produtos, a produção da glicose, né, da glicólise. Nesse caso aqui, pessoal, o NAD, né, como já falei para vocês, ele carregou, transportou 2 moléculas de H+, aí ele formou aqui o 2-NADH2, perfeito? NADH2, 2 NADH2. Também, logicamente, o saldo desse processo produziu 2 moléculas de ATP. Então, na glicólise, pessoal, é produzido 2 moléculas de ATP. Isso é um pouco chato, porque eles perguntam essas coisas. Na glicose é formado o quê? Moléculas de processo final, 2 NADH2, 2 ATP na reação. Okay? 2 moléculas de ATP. E também é formado o ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico. Perfeito? É tudo 2, é só colocar na cabeça de vocês. Na glicólise é tudo 2. Tudo é 2 moléculas. 2 moléculas de NAD, 2 moléculas de FAD, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. Perfeito? Vamos seguir. Importante. Vocês precisam lembrar disso, que isso é importante, que isso aí cai também em questões de vestibular. Perfeito? Glicólise vai acontecer no citoplasma. Está chamando de aloplasma, que é a mesma coisa, perfeito? E, no caso do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, acontece na mitocôndria. Vamos lá. Caramba, já está dando horário. Será que eu paro aqui? Está bem no início ainda, pessoal. 16h47. Quem pode ler esse último slide aí para a gente poder terminar a nossa aula, que foi curta hoje, né, por causa do meu atraso? Posso ler, professor? Fique à vontade.
Respiração celular. Primeira etapa. Os carboidratos e lipídios, principalmente a glicose e os ácidos graxos, são as principais substâncias quebradas para a respiração celular. A glicose é quebrada no citosol. É um processo chamado de glicólise, onde se formam duas moléculas de ácido pirúvico, liberando uma certa quantidade de energia. 4 moléculas de ATP, que produz 2 moléculas de NADH2, que consome oxigênio. Perfeito. Quem foi que leu? John. John. Hoje foi só o John e a Rebeca, né, que leram. Vamos lá, pessoal. Isso aqui está bem no início, mas é exatamente um resumão do que eu já falei para vocês. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Os carboidratos e lipídios, Os carboidratos e lipídios, eles são as principais fontes de energia, ok, de obtenção de energia, e na quebra deles, né, que é gerado essa energia em moléculas de ATP, perfeito? No processo de respiração celular, a gente obtém essa energia. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, perfeito? Então, o primeiro processo é a glicólise, né, que é a quebra da glicose, que vai formar moléculas de ácido pirúvico, ok? Que são 2 moléculas de ácido pirúvico, que vocês podem ver aqui, pessoal, se a gente for olhar aqui, ó, quebra na metade, ó, C6H12O6, praticamente na metade, né? Que vai ficar C3H4O3. Tranquilo? E, porque tem uma parte que vai ser liberada, pessoal, de hidrogênio, não vai formar ácido pirúvico, vai ser liberado para o ambiente externo, para poder ser utilizado nos outros processos. Tranquilo? E, além do pirúvico, né, de 2 moléculas de ácido pirúvico, né, vai ser formado 4 moléculas de ATP. Pessoal, se a gente for perceber aqui, ó, não vou voltar tudo isso aqui, não. Mas vocês vão ver que naquele outro slide, estavam mostrando que era 2 moléculas de ATP. Sim, no processo inicial de glicólise forma 2, depois forma mais 2. No final, forma 4 moléculas de ATP, de adenosina trifosfato. Ok? E além das moléculas de ATP formadas, né, além do ácido pirúvico, ele também vai produzir 2 moléculas de NADH2. E vai consumir oxigênio nesse processo todo aí. Ok? Então, lembrando, forma o quê? Ácido pirúvico, forma ATP, produz ATP, molécula de energia, né? E também o NADH2. E acabou a aula. A gente vai parar aqui. Esse esquema aqui eu preciso mostrar com tranquilidade, não pode ser com correria. E espero que, por enquanto, vocês tenham entendido. O início é bem razoavelmente fácil, não é tão difícil assim. Ok? Mas depois pode complicar a vida. E eu tentei, pessoal, montar um material que resumisse de forma bem tranquila todo esse conteúdo que é bem complicado. Ok? Vou disparar a gravação aqui. Só a chamada. Alguém pode mandar aí. Então, o Davi está pedindo. Disparar a gravação.